Olá, galerinha, dando continuidade ao nosso estudo da geografia, estaremos falando hoje a respeito da litosfera e agentes do relevo. Para iniciarmos, notem bem que nós teremos dois tipos de agentes: agentes internos e agentes externos. Diferentes formas do relevo terrestre resultam de uma relação entre os agentes. Quando falamos dos agentes internos, os quases tendem a constituir novas áreas emessas, ou seja, os agentes internos são chamados de agentes criadores. Já os agentes externos, que desgastam a litosfera, rebaixando as altitudes e transformando material para as porções mais baixas, são chamados de agentes externos modificadores. Então, os agentes internos, criadores, os externos, modificadores. Os agentes internos são chamados de endógenos, que são agentes internos. Já os externos, exógenos, que trata de serem agentes que modificam que estão externamente. E aí, veremos que os principais agentes internos são vulcões, terremotos e tectonismo. Olhando para o mapa, perceberemos a distribuição das placas tectônicas, e nessa distribuição de placas tectônicas notaremos, como lembrança básica, o que nós estudamos referente ao limite convergente, divergente e transformante. Os limites de placas tectônicas irão trazer para nós espaços ou ambientes em que vulcões eles estarão em ativo, onde que terremotos poderão acontecer. O tectonismo já traz para nós essa explicação dos movimentos das placas tectônicas. E aí, o primeiro agente interno a ser analisado por nós, como criador do relevo, nós temos o vulcão. Quando falamos de vulcões, deveremos entender que são estruturas geológicas constituídas de massa de rocha fundida devido às altas temperaturas em seu interior. E as classificações dos vulcões traz para nós a aprendizagem que há vulcões ativos. Isto indica que eles estão em constante atividade. Há os vulcões dormentes, eles não estão em atividade. E há vulcões extintos, que eles dificilmente poderão voltar à atividade. Os tão dormentes, eles poderão em algum momento, pelas modificações das placas, pelas ações da convecção, eles poderão retornar de fato à ativa. Quando falamos de vulcões, então nós temos aí, os vulcões eles passam a serem inseridos no grupo dos agentes internos, agentes criadores. Quando tratamos de terremotos, deveremos lembrar que trata de um tipo de tremor abrupto e intenso que ocorre na superfície terrestre, graças ao fenômeno ou fenômenos geológicos que ocorrem na litosfera. Ao olhar a imagem, nós iremos observar duas palavrinhas fundamentais para a compreensão dos abalos sísmicos. Quais são essas palavras? Nós deveremos entender que é o hipocentro e epicentro. Quando você analisa o hipocentro, ele está na parte interna da superfície, e aí nós iremos notar o local onde que tem origem o terremoto. Já o epicentro está na parte superior da superfície, e aí nós iremos notar que o epicentro será o local onde que o tremor ele será sentido, e aí nós temos o epicentro, o ponto exato em que o tremor ele foi sentido na parte externa, na parte da superfície. Continuando, nós iremos notar que há o tectonismo. O tectonismo corresponde a um diastrofismo, fenômeno natural oriundo da movimentação das placas tectônicas na litosfera. Essas placas podem se movimentar de três formas, lembrando lá: convergente, divergente e transformante. Uma placa acaba deslizando sobre a outra quando é transformante, as placas se afastam quando o movimento é divergente, e as placas elas vão para a mesma direção quando o limite é convergente. A imagem que nós temos aí mostra para nós
um movimento convergente em que duas placas tectônicas elas vão para uma mesma direção, sendo elas opostas, direcionando a um contato, e quando há esse contato entre elas, nós teremos uma placa, ela ficará submersa, um fenômeno que é chamado subducção, enquanto a outra placa terá uma tendência de aumentar em altitude, o que na geografia nós chamaremos aí de orogenia. Orogenia quer dizer origem de montanhas. Notaremos a Cordilheira dos Andes na América, na parte sul do continente. Notaremos na Ásia a Cordilheira do Himalaia, que trata basicamente desse movimento convergente que deram origem a essas cordilheiras. E aí o tectonismo então trata para nós desses movimentos das placas tectônicas. Continuando, nós iremos notar os agentes externos. Quem são os agentes externos? Os agentes externos estão divididos basicamente para nós entre o processo de erosão que ocorre por meios variados, podendo ser pela água, podendo ser pelo vento, e nós notaremos que a erosão em si modifica de certa maneira ao que nós chamamos e nomeamos aí do nosso relevo. Por isso os agentes externos são considerados agentes modificadores. Um exemplo que nós temos da erosão pluvial, iremos notar pluvial, não esqueçam, erosão provocada pela água da chuva. Então, a erosão provocada pela água da chuva é chamada de erosão pluvial. A água ela deixa o seu rastro demonstrado na superfície, o caminho, a força da água. E aí, continuando, nós temos a erosão fluvial. Ela já corresponde para nós o desgaste que é provocado pelas águas dos rios. Então, a erosão fluvial já traz para nós a ideia básica, são dos rios. Quem deixou esse caminho, quem produziu esse caminho, de fato foram a água dos rios, o curso das águas do rio. E temos a erosão marinha, que também corresponde a uma erosão provocada pela água, e aí nós notaremos, ela ocorre quando as rochas ou solo litorâneo são desgastados pela água das ondas do mar. A erosão marinha passa a ser presente aí no litoral, quando nós percebemos que as rochas, o solo, eles foram de certa maneira desgastados pelas fortes ondas do mar, e aí nós perceberemos a erosão marinha. Mas quando trata do vento, notaremos um diferenciado. Essa diferenciação será provocada por quem? A erosão eólica, ela corresponde, como o nome já indica, uma erosão que os ventos, eles a produzem, eles provocam. E conforme a imagem, nós notaremos que, olha o novo modelamento que há nessas rochas. Isso indica que com o passar do tempo, uma palavrinha que nós veremos posteriormente, intemperismo, alta temperatura, baixa temperatura, a ação das chuvas e facilitação agora dos ventos, trazendo uma nova modelagem, em outras palavras, esculpindo as rochas e transportando partículas dos solos para outras regiões. Aí é um detalhe bem interessante, alguns geógrafos descrevem que no norte do Brasil, na região do Amazonas, nós encontraremos a chegada de areia por meio dos ventos da África, do deserto do Saara. Então, olha só como o processo de erosão ele se desenvolve. Continuando, temos a erosão glacial, que é um tipo de erosão causada pela ação do gelo, tanto da neve quanto das geleiras. Geralmente ocorre porque as variações de temperatura congelam e descongelam a água, que se dilata e se comprime, afetando as rochas e afetando os solos. Então, erosões aí analisadas por nós. Os agentes externos têm uma contribuição também do intemperismo. Quando falamos em intemperismos, é um conjunto de processos de natureza física, química e biológica que colabora com a formação do relevo e do clima no mundo.
posto que interfere nas transformações das rochas, além de contribuir na formação do solo. Interperismo, processos físicos, químicos e biológicos. Interperismo, não esqueçam, processos físicos, químicos e biológicos. Primeiramente, processo físico, também chamado de interperismo mecânico, ocorre por meio de processos físicos com a fragmentação das rochas, formando assim diversos tipos de sedimentos. Quando falamos de interperismo físico, lembre de um ponto interessante: a dilatação das rochas, que passa a ser favorecida por meio do aumento da temperatura e dessa variação, aumenta a temperatura e diminui a temperatura. Então, quando nós falamos de um interperismo mecânico, há uma ação direta, temperatura elevada, temperatura baixa, e isso irá provocar uma dilatação das rochas. Temos o interperismo químico, e basta ser as reações químicas, ações dos ventos, da água e da temperatura. O interperismo químico resulta nas alterações e transformações dos minerais, alterando assim a composição química das rochas. E aí, voltando aos tipos de rochas, rochas metamórficas, rochas sedimentares, rochas ígneas. Então nós temos essa mudança de rochas, indica uma ação direta do interperismo. Nesse caso, o interperismo ele passa a ser um atuante também como agente interno. Quando observamos interperismo químico por meio de reações químicas, lembre aí a água da chuva, ela altera externamente as rochas. O físico aumenta a temperatura, abaixa a temperatura, um fator externo, e a água ela faz que haja uma alteração também nessas rochas. Então, essa ação da água, o H2O, chamamos de interperismo químico. E aí vem o interperismo biológico, que trata basicamente de ações relacionadas aos processos biológicos, a seres vivos. A imagem ao lado torna para nós ilustrativa, onde percebemos uma rocha, em volta das rochas há vegetais. Entre as rochas já dá para perceber a presença de vegetais, são seres biológicos, seres vivos, que acabam de certa maneira trazendo também uma ação que auxilia ao processo de decomposição das rochas. Então esse interperismo passa a ser um interperismo biológico. E aqui, fechando então, resumindo, nós temos dois tipos de agentes: agentes internos e agentes externos do relevo. Os agentes internos são chamados de agentes criadores, os externos modificadores. Os agentes internos nós estudamos aí o vulcanismo, o tectonismo e terremotos. Já os agentes externos, nós temos os processos de erosão. E esses processos de erosão poderão ser desenvolvidos por meio de quem? Por meio da água, e quando trata da água poderá ser pluvial, chuva, fluvial, água dos rios, marinha. Ela também poderá ser um processo de erosão ligada à ação dos ventos, a eólica. E, por fim, falamos no interperismo. 3 são os processos desenvolvidos na alteração, na modificação das rochas, sendo ele físico, sendo ele químico e sendo ele biológico. Um forte abraço a vocês e espero que neste vídeo e nessas imagens nós tenhamos aí uma abrangência de saberes. Forte abraço.